nós queremos convidar a todos para de pés nós lermos a palavra do Senhor, conforme nos foi oportunizado. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 2, que nos diz assim a santa palavra do Senhor. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com grande temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Aleluia. E o 9 diz assim: e indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia. Amém? Podeis sentar. A gente já começa a ler a palavra e já começa a sentir a alegria no coração. Nesse texto que nós lemos, que é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Pois fala do divisor de águas da história da humanidade. A ressurreição de Jesus, a missão cumprida de Jesus. Ele mesmo disse na sua palavra que a sua missão era buscar e salvar todos os que estavam perdidos. E nós estamos diante do Evangelho segundo escreveu Mateus. Esse que é considerado um dos evangelhos sinóticos. Isso porque a expressão quer dizer ver em conjunto. E dessa forma, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a vida, a história de Jesus de forma muito comum. Então, eles abordam, eles tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida de Jesus. A saber do seu nascimento, a saber do batismo realizado ali por João no Rio Jordão. O Evangelho de Mateus também fala dos sermões de Jesus, fala da crucificação, fala da ressurreição, onde nós temos lido, e fala dos encontros que Jesus teve. Porque desde que Jesus apareceu no cenário, e nós folheando a Bíblia, podemos entender que o seu desejo era de encontrar as pessoas. Aleluia. E baseado nessa verdade de que Jesus gosta de encontrar as pessoas, eu quero dizer que, em primeiro lugar, quando nós encontramos a Jesus, a nossa vida ela é transformada. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 19 que Jesus ele vai passando por Jericó e naquele momento uma grande multidão o acompanhava. E naquele exato momento Zaqueu havia subido em uma figueira brava, porque estava ali querendo observar a Jesus. Quem era Jesus? Porque por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava.
As pessoas desejavam estar perto de Jesus para ouvir as suas palavras. E Zaqueu, curiosamente, sobe em uma árvore. E é interessante que Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu antes mesmo de Zaqueu ver a Jesus. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, desce rápido, porque hoje é o dia do encontro. Aleluia. Essa é a tarde do encontro de Jesus com a tua vida. Quem sabe você já se deparou com tantas situações e você acha que Jesus não está interessado na tua vida. Mas eu quero te dizer nesta tarde que Jesus marcou este encontro com você hoje. Jesus disse: desce depressa, desce rápido, porque é hoje que eu vou entrar na tua casa. E você já sabe o final da história. Porque quando Jesus tem um encontro com alguém, a sua vida é transformada. E existem algumas reações do homem, alguns impulsionamentos humanos de quando a gente se depara com Jesus. E eu quero destacar nessa tarde 4 ações do homem quando ele se encontra com Jesus. A primeira ação é de segui-lo, porque não basta somente encontrar a Jesus, é necessário segui-lo. Certo dia, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, a palavra nos diz de que Jesus estava andando junto ao mar, quando ele se encontrou com alguns homens, a saber, Simão Pedro, André, e Jesus observou que eles estavam lançando a rede para o mar. E Jesus fez um convite. Jesus disse: vem e me segue. E a palavra do Senhor diz que naquele exato momento, aqueles homens deixaram as suas redes e começaram a seguir a Jesus. Porque não basta só encontrá-lo, é necessário segui-lo. E Jesus, mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, consertando as redes com o seu pai. E Jesus fez um convite. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Jesus, ele deseja encontrar pessoas dispostas a segui-lo. Você está disposto a seguir a Jesus? Você já fez a sua decisão? Você já atendeu o convite de Jesus para segui-lo? Não rejeite esse convite maravilhoso. Aqueles homens estavam na sua rotina diária de pescaria, mas eles receberam um convite de Jesus. E que convite maravilhoso para seguir a Jesus. Jesus, ele deseja mudar a tua história. E quando nós começamos a seguir a Jesus de perto, como quando conseguimos perceber de fato quem é Jesus, surge no nosso coração a segunda atitude, a segunda ação que nós desejamos para com o nosso Mestre, que além de segui-lo, é de servi-lo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, bem pertinho do que lemos, versículos 55 e o 56, que ali, ao pé da cruz, de longe, algumas mulheres estavam observando Jesus na cruz. E a Bíblia disse que elas vinham acompanhando Jesus desde a Galileia. E existe um detalhe interessante. Elas estavam acompanhando Jesus para servi-lo.
Quando nós encontramos a Jesus, o nosso desejo é de segui-lo. Mas não só de segui-lo, mas também de servi-lo. É gratidão que brota do coração. Jesus transformou a minha vida. E o que eu posso fazer para ser útil, para servi-lo, para ser alguém que está acompanhando Ele de perto, que está pronto para obedecer às suas ordens, para dizer: eis-me aqui, Jesus, o que queres que eu faça? A terceira atitude que nós temos para com Jesus quando encontramos com Ele é o desejo de amá-lo cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Amar é uma frase, ou é uma palavra, é um verbo tão difícil de ser traduzido. A gente não sabe dizer com palavras o que é amar. A gente ama profundamente alguém, mas é difícil a gente dizer por que a gente ama e como é esse amor. Falando humanamente, agora imagine amar a Jesus. Amar a Jesus envolve mais do que palavras que a gente possa dizer a Jesus. Amar a Jesus envolve atitude, envolve ação, envolve demonstração de amor. Porque às vezes a gente diz que ama a Jesus, mas Ele não é prioridade na nossa vida. E amar a Jesus em primeiro lugar significa dizer que Ele é prioridade. É entregar a Jesus todo o nosso ser. A palavra diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É você pegar tudo o que há de melhor dentro de você. Todos os sentimentos mais puros, mais sublime que existe dentro do seu coração e dizer: Jesus, eu te entrego esses sentimentos. Eu te entrego esse amor, esse carinho, essa devoção. Porque amar a Jesus envolve mais do que palavras. E eu quero destacar o que está em Lucas 22, a partir do 33, para corroborar com aquilo que eu quero passar para você nessa tarde. Pedro disse a Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que amor demonstrado, mas ainda era um amor imaturo, porque Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O amor de Pedro ainda era um amor imaturo, porque às vezes a gente diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Estou pronta a ir contigo até o fim. Mas as nossas palavras sem atitudes não valem nada. Pedro negou a Jesus. O amor de Pedro ainda precisava ser amadurecido. Mas é tão bom porque o amor nos ensina a amar. Será que você entendeu? Jesus, que é amor, Ele nos ensina a amar. Aleluia. E Jesus oferece uma outra oportunidade a Pedro. Talvez nessa tarde você tenha falhado para com Jesus em relação ao seu amor. Você o aceitou e você prometeu ir com Ele até o fim. Mas apareceu alguma situação, alguma circunstância que provou que o teu amor era só de palavras, não era de ações. Mas Jesus, Ele vai te ensinar a amá-lo. E a amá-lo não só de palavras, mas de atitudes.
Jesus morre na cruz. Pedro volta para o mar de Tiberíades. E eu creio que aquela foi uma das viagens mais carregadas de emoção na vida de Pedro. A Bíblia diz que ele chega até ao mar de Tiberíades e ele diz: eu vou pescar. E os seus companheiros que ali estavam disse: nós vamos com você. E passaram a noite toda tentando apanhar alguma coisa, mas não conseguiram pegar nada. Que frustração! E quando eles avistaram, alguém estava na praia. E era Jesus. Mas acontece que eles não reconheceram. Eles estavam a aproximadamente 100 metros da praia. E Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Passamos a noite toda e nada apanhamos. Mas Jesus disse: lance a rede para a direita do barco. E sobre a ordem de Jesus, eles lançaram a rede. E a rede veio cheia de peixes. Acontece que João, o discípulo achegado, o discípulo amado, percebeu que era Jesus e sussurrou no ouvido de Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro se lançou no mar e se achegou até a praia. Ali estava um braseiro, uma refeição preparada. Glória a Deus. E o amor ensina a amar. Jesus preparou aquela refeição. Eles jantaram. Eles comeram. E Jesus se aproxima em particular de Pedro e faz uma pergunta. Será que o amor de Pedro havia amadurecido? Jesus hoje te faz a mesma pergunta. Jesus disse: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. Era Jesus amadurecendo o amor de Pedro. Pela terceira vez Jesus pergunta e Pedro se entristece. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu posso imaginar que no coração de Pedro ele estava dizendo a Jesus com aquela frase: tu sabes que eu falhei. Tu sabes que eu disse que te amaria, que te seguiria até o fim. Mas o meu amor era só de emoção. Mas agora o meu amor é de verdade. Eu te entrego todas as minhas emoções, todas as minhas forças. Hoje estou pronto para te amar. Estou pronto para cumprir aquilo que tu tens confiado a mim. Jesus nos ensina a amá-lo nesta tarde. E para encerrar, eu quero te dizer que Jesus, ao se encontrar com alguém, ele nos impele à ação de adorá-lo. É o texto que nós lemos. E aquelas mulheres, elas estavam esperando não um momento de adoração.
Elas estavam esperando um momento de encontrar o seu mestre, ou o corpo do seu mestre apenas. Levaram aromas de manhã bem cedo para ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. A pedra estava revolvida. O anjo estava com uma mensagem. O Jesus que encontrou com vocês, o Jesus ao qual vocês seguiram, o Jesus ao qual vocês aprenderam a amar, Ele não está aqui. Ele já ressuscitou como Ele mesmo havia dito. E elas saíram com grande temor, mas também com grande alegria. E Jesus, que gosta de se encontrar com a gente, sai ao encontro daquelas mulheres e diz: Pai seja convosco, eu vos saúdo. E elas não tiveram outra atitude a não ser se lançarem aos pés de Jesus, abraçá-lo e adorá-lo. Quando a gente encontra Jesus, nós somos impulsionados a servi-lo, a segui-lo, a amá-lo e a adorá-lo. Talvez nessa tarde eu esteja falando para alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda não tenha aprendido a amar a Jesus de fato. Talvez você não tenha aprendido a adorar a Jesus de fato. Mas a verdade é que nessa tarde Deus marcou esse encontro com você para dizer que Ele vai te ensinar a amá-lo. Ele te dá outra oportunidade. Ele te pergunta uma vez mais: tu me amas? Tu estás pronto a ir comigo até o fim? Aleluia! Eu quero te dizer nesta tarde que a minha vontade não era trazer essa palavra. Eu havia preparado uma mensagem devocional. Eu queria falar para a igreja. Eu queria trazer uma mensagem de conforto, de consolo, devocional. Mas Jesus falou comigo na madrugada deste dia, dizendo: eu quero ter um encontro com alguém. E eu obedeci à voz do Senhor. E eu quero te dizer que Jesus te dá uma oportunidade. Esse encontro com Ele é para que você aprenda a amá-lo de todo o teu coração. E nada vai te arrebatar dos braços de Jesus. Nada vai te arrebatar da presença de Jesus. Você pode escrever nessa tarde, aí onde você está: eu quero aprender a amar a Jesus. Eu quero abraçar uma nova oportunidade de segui-lo, de servi-lo, de amá-lo e de adorá-lo. Que Deus abençoe a tua vida. O amor vai te ensinar a amar.